boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do IBCP. O tema de hoje é consumismo. Eu sou Flávia Anjos, psicanalista, e hoje terei o prazer de conversar com vocês sobre este assunto. Vamos então começar a falar sobre o que vem a ser consumismo. Consumismo é o ato ou efeito de consumir algo, algum serviço ou produto. Consumo é algo bem antigo. Se nós voltarmos para a antiguidade, se trocava sal, se trocava produtos por algo. Com o advento da modernidade, hoje temos o dinheiro em papel, em cheque, temos o dinheiro em plástico, os cartões de crédito e débito, hoje cada vez mais utilizados, e ainda trocamos e muito, consumimos muito. E aí eu pergunto a vocês, como temos consumido? O que consumimos e como consumimos? Temos um dia voltado para celebrar o consumo. Dia 15 de março é o Dia do Consumidor. Esse dia faz alusão ao consumo, às leis de consumo atuais vigentes no país. Tem uma cartilha hoje para legislar e para permear algumas situações voltadas para o cliente, voltadas a defender o cliente. Hoje o consumo e as suas leis são muito bem definidas e muito bem claras, né? Muito mais claras do que foram há um tempo atrás. Então vamos lá, vamos adentrar aí de fato no tema. Se a gente for pensar em consumo, podemos dividir o consumo em dois: consumo primário e consumo secundário. Consumo primário tende a atender às nossas necessidades vitais, necessidades básicas, ligadas inclusive à manutenção da nossa vida. Por exemplo, consumo de alimento, consumo de higiene, uma casa e as necessidades que são secundárias, necessidades criadas, necessidades que são voltadas ao consumo, estabelecer nas pessoas o desejo de ter algo. Por exemplo, desejo de ter algo que nos traga status, que nos traga bem-estar ao consumir. Hoje as empresas de marketing são cada vez mais voltadas e ligadas nessas questões. O consumo que é tão veiculado, tão colocado na cabeça das pessoas, tem muito de sedução e muito de manipulação. As empresas de marketing cada vez mais se debruçam em estudar o ser humano, em estudar a sua mente, como funciona, e cada vez mais fazem estratégias montadas e planejadas de uma forma muito eficiente para ter esse consumidor, para ganhar esse consumidor e fazer com que, óbvio, cada vez mais ele consuma produtos de determinada marca. E o primeiro ponto que eu gostaria de deixar para vocês: hoje, o que vale mais? Ser ou ter? Vale mais ter, e o ter ligado a posses, a bens, ao poderio financeiro que se tem, o acúmulo de bens, produtos, ou ser
ligado à identidade, ligado a valores, ligado a caráter, o que de fato eu sou como indivíduo, quem eu me torno. Como é que nós estamos aí nesse caminho? O ser é possuir identidade, é uma capacidade que é intrínseca. É o modo com o qual nós nos relacionamos no âmbito social e o afetivo. E o ter é possuir, é ter fortuna, é ter mérito, é produto, é bem, é a quantidade que eu posso quantificar. Como é que está hoje? Para que lado a sociedade se encaminha? Para o ser ou para o ter? O que vocês acham? Fica aí uma reflexão. Cada vez mais produtos são lançados, serviços são lançados para instigar nas pessoas a questão do consumo. Inclusive, até as novelas que são veiculadas, elas trazem muitos objetos que são criados e que são veiculados a partir desta novela, que criam desejo, que ficam no imaginário das pessoas. Por exemplo, eu me lembro da novela Avenida Brasil, eu me lembro de uma personagem, da Nina, que era a personagem da atriz Débora Falabella. Eu me lembro que ela usava um pingente, era um pingente que tinha um garfinho e uma colherzinha em miniatura. E obviamente esse pingente foi muito vendido. Em toda loja de bijuteria que se frequentava, que se ia, tinha um pingente como esse. Sem falar do merchandising de banco, empresa de cosmético. Então veja o poderio que se cria em torno de uma novela, de um entretenimento. E como as empresas também, os anunciantes, eles ficam muito focados nisso, claro, e atentos, né? A Ibope, ao poderio que se tem, para que cada vez mais eles apostem, veiculem seus produtos para que as pessoas consumam. E se a gente for pensar um pouco em marketing, o marketing lá na metade do século XX, a função dele era promover publicidade, era falar dos avanços tecnológicos, era comunicar para o público tudo que era novidade, tudo que era inserido no mercado, os produtos que eram recém-inventados. E se a gente for pensar nesses produtos, nesse período que eu estou dizendo para vocês, quem não se lembra da Kodak? Kodak, que eram aqueles filmes de máquinas fotográficas, quando se tiravam a foto, nós tirávamos e mandávamos revelar. E aí, obviamente, né, tinha um período para mandar revelar essas fotos. Kodak ganhou muito dinheiro, lançou uma série de máquinas fotográficas, cada uma mais moderna que a outra. E além de ganhar com as máquinas, ela também ganhava com os filmes. Outro produto que começou lá atrás, a Ford. A Ford, que tinha uma grande produção, tinha uma questão voltada para a produção. Os comerciais da Ford, eles falavam muito de suspensão. O Corcel, por exemplo, da Ford, foi um carro que marcou gerações. Um carro bastante consumido. Outro produto que o marketing também teve como função falar, colocar para a população o que estava sendo feito. As máquinas de Xerox, que eram máquinas copiadoras. Da mesma forma, quando a GE começou a lançar lâmpadas, todos esses produtos foram comunicados à sociedade através de uma ação de marketing. Profissionais que lá atrás
estudavam, informavam sobre esses produtos e cada vez mais foram se aprimorando, olhando para as pessoas, olhando para as relações de consumo, sobre como as pessoas se sentem ao consumirem determinados produtos. Por exemplo, uma empresa que seguiu atentamente essa cartilha é a Nivea. A Nivea, muito lá atrás, ela lançou um creme hidratante de latinha. É um creme que existe até hoje, ele foi aprimorado, modificado, um creme que vendeu bastante no mundo. E um creme que ainda hoje provoca desejo. Há um tempo atrás ele foi reinventado na versão Kids. Era uma versão em latinha para os kids e que tinha uns desenhos muito bonitinhos e muito singelos na latinha. Não preciso nem dizer para vocês do sucesso de vendas que teve a Nivea ao lançar esse tipo de produto e relançar com essa versão Kids. Ainda hoje eles têm um poderio muito grande, eles reinventaram produtos para o rosto, para o corpo, e inclusive é tão estrategicamente pensado que até a cor do produto, a azul, remete à higiene, remete à limpeza. Então, para vocês verem como essas pessoas não brincam, como essas pessoas estudam muito, essas pessoas que eu digo profissionais de marketing, para lançar cada vez mais produtos que mexam com as pessoas. E mexam porque também há mensagens subliminares, mensagens que são colocadas até de uma certa forma inconsciente e que levam ao consumo. Tudo isso muito bem pensado, envolve estratégia, envolve comunicação, envolve organização, envolve a marca, envolve a grife. Tudo isso porque hoje as pessoas, elas não querem simplesmente consumir simples produtos. As pessoas querem que as marcas confiram a esses produtos personalidade. Assim sendo, quando eu consumo um produto que tenha personalidade, eu me torno uma pessoa também com personalidade, também mais atrativa, alguém que seja original, digamos assim. E as marcas, óbvio, estão ligadas em tudo isso. As grifes, elas são verdadeiros projetos de publicidade de um determinado produto. E as marcas, alma ou sentido essencial de uma corporação. Por exemplo, a empresa Unilever. Se eu falar Unilever, pode ser que nem todas as pessoas conheçam a empresa. Mas se eu disser Omo, Rexona, muitas pessoas conhecerão essa empresa. Omo é uma das marcas de sabão mais lembradas. Ela está em 8 das 10 marcas, dos 10 nomes mais lembrados. É uma marca importante, consolidada, que tem seu nome já alcançado. Se nós formos pegar uma grife, por exemplo, uma Louis Vuitton, uma Nike, são empresas que também têm a sua marca consolidada, não só consolidada em questões financeiras, lojas, pontos de venda, mas também consolidada na mente, no imaginário, na cabeça das pessoas. São produtos ligados a status, produtos que as pessoas se sentem bem consumindo.
e que, claro, também definem o tipo de pessoa que pode consumir, a classe de pessoas que podem consumir. Por exemplo, se eu falar com vocês um Rolex, nós já temos um nicho, um público-alvo que pode consumir esse tipo de produto. Por exemplo, empresários, porque é um tipo de produto com poder aquisitivo empregado muito alto, símbolo de status muito forte, voltado para uma parcela da população. E assim com tantos outros produtos, com serviços também. E aí, se nós formos pensar, se os adultos são afetados por essa avalanche de informação, por essa avalanche de produtos lançados, serviços ligados a status, serviços que trazem sedução, produtos que fazem eu me sentir melhor ao consumir, o que dirá das crianças? As crianças também são afetadas, as crianças também são manipuladas a consumir, ou melhor, a pedir que seus pais invistam em determinados produtos para que elas tenham as suas necessidades, ou melhor, os seus desejos atendidos. Há um tempo atrás, havia a propaganda do Danoninho. Era Danoninho aquele que vale por um bifinho. Obviamente, essa propaganda tinha muitas crianças. Era um comercial muito bem feito, estrategicamente pensado. Não preciso dizer a vocês que foi uma das marcas de Danone mais vendida em todos os tempos. Até hoje ela é vendida, associada à qualidade, e o Danone, que é essa sobremesa láctea, ela virou uma marca muito forte. Não é comprar um Danone, mas é comprar um Danoninho. A mesma coisa com uma outra marca, com outro produto, que era um chocolate, Batom. Hoje ele ainda existe e ele existe em outras versões. Ele foi modernizado. Também era um comercial envolvendo crianças e mostrava uma cena de hipnose, onde ficava uma mensagem: compre batom, compre batom. Não preciso dizer a vocês que é uma mensagem subliminar para ficar no inconsciente e para instigar a compra desses produtos. Obviamente, tivemos produtos que de lá para cá, que se nós formos pensar no tempo que eles foram criados para agora, para tempos mais atuais, esses produtos foram reinventados. E também temos produtos que não seguiram a mesma linha e que acabaram sucumbindo à modernidade. Por exemplo, quando nós falamos em Kodak, quando falamos na máquina de Xerox, eram produtos que, quando foram lançados, tinham um poder muito grande. Eram produtos que foram lançados, que ficaram muito tempo no mercado, mas que não se reinventaram, que não se modernizaram, que não olharam para a atualidade e para a modernidade, para o que se exige, o que se pede. Hoje nós avançamos e avançamos muito em termos tecnológicos, avançamos muito em redes sociais. Então hoje a velocidade da informação é cada vez maior e as empresas têm que dar conta disso e têm que caminhar no mesmo sentido. A Kodak não olhou para frente, não se modernizou. Quando os celulares entraram no mercado, foi possível tirar foto com o celular.
E com o passar do tempo, e à medida que esses telefones foram evoluindo, essa empresa perdeu totalmente o seu sentido. Porque não procurou se modernizar, não procurou ter esse olhar. Falando em celular, é um dos produtos que cada vez tem mais tecnologia, mais avanço. A infinidade de modelos que hoje nós temos no mercado, cada modelo traz uma questão de status. Por exemplo, se nós formos pensar no iPhone, se eu não me engano, hoje nós estamos na versão 12, né? iPhone 12. O poder deste aparelho, o poder deste produto, eu digo poder financeiro mesmo, e o poder de status que ele tem. É um produto que tem um custo elevado e ele é destinado a uma classe social. Os produtos também eles têm essa condição de marcar, digamos assim, qual é a classe que pode acessá-los, que pode tê-los. Então, uma coisa também interessante de nós olharmos. E que como pessoas que muitas vezes não têm esse poderio, mas acabam guardando muito dinheiro, enfim, guardando mesmo, se privando, poupando para acabar tendo um produto como esse. Para vocês verem como essas questões ligadas a consumo, ligadas ao que imprime nas pessoas, é forte. Como essas questões são fortes e como essas questões mexendo no imaginário das pessoas, no inconsciente das pessoas, faz com que muitas delas façam qualquer coisa para ter esses produtos. Se nós formos levar a conversa para um outro lado, o Brasil é um dos países que mais consome também produtos cosméticos. Nós somos o terceiro país do ranking mundial que cada vez mais consome cosméticos. E, obviamente, as empresas estão muito voltadas para isso. Falamos aí um pouco da Nivea, que era latinha, era lá atrás, no tempo dos nossos avós, se modernizou. Hoje tem uma gama de produtos muito grande. A latinha ainda continua, porém repaginada e fazendo muito sucesso. É um dos produtos que mais vende. As empresas, sabiamente voltadas para isso, cada vez mais lançam uma gama de produtos cosméticos para que realmente se impulsione cada vez mais o consumo e a demanda financeira. Então, não por acaso, botox, serviços estéticos de diversas naturezas estão aí sendo implantados e cada vez mais promissores, porque as pessoas são muito voltadas a isso, a maioria delas. Claro que também em função do que a mídia prega, do que a mídia coloca, né? Hoje se tem um apego muito grande pela juventude, pelo estar bem. Então, a qualquer preço, as pessoas procuram situações como essa. Não podemos generalizar, não podemos falar que todas as pessoas fazem, mas hoje o número é um número grande. E é só uma questão para nós pensarmos, refletirmos. Não é uma ode ao não consumo, não é uma crítica que estamos fazendo. É apenas um olhar mais amplo, mais aprofundado sobre essas questões, nos fazendo refletir sobre qual é o tipo de consumo que cada um de nós se propõe. Um consumo desmedido, fazendo com que cada vez eu consuma pelo simples fato de consumir, gerando cada vez mais produtos, tendo consumo pelo produto,
estocando muitas coisas, é isso a que quero me referir. Ou é um consumo mais consciente? Hoje se prega muito questões voltadas a um consumo mais consciente, um consumo mais inteligente. Consumir de uma forma consciente seria planejar, pensar no que eu vou consumir, em como vou consumir, ter estratégias para o consumo. Não vamos muito longe, acabamos de sair do Black Friday e como as pessoas ficam. Em tempos de pandemia, claro que tem um lado onde nós não podemos nos deslocar, nós não podemos sair, enfim, fazer o consumo da forma que sempre fizemos. Explodiu o número de vendas pela internet. Então, mesmo em tempo de pandemia, mesmo numa situação onde eu não posso sair, onde eu tenho uma restrição, mesmo assim as pessoas consomem. E o que leva as pessoas a consumirem tanto e quererem cada vez mais consumir? Então, são apenas pontos que eu venho mostrar, colocar para vocês e para que gere algum tipo de fruto, algum tipo de pensamento que seja mais ampliado. Para vocês pensarem um pouco, tem uma empresa americana, a marca é Supreme. Há um tempo atrás, é uma marca que vende muito, que tem um poderio muito expressivo nos Estados Unidos, e muitos dos produtos que eles lançam são vendidos facilmente. Eles lançaram um tijolo que é um objeto de decoração. E pasmem, quando eles lançaram, eles vendiam um tijolo por cliente e num valor assim bem absurdo para um produto que não tem muita utilidade. O que eu quero fazer com isso? Fazer com que vocês pensem sobre o consumo e sobre questões estratégias que estão por trás, um marketing muito inteligente, muito agressivo, voltado para de fato fazer as pessoas consumirem. E o quanto que as pessoas são levadas facilmente por esse caminho se não se conhecem. E aí vem a psicanálise e o seu poder de autoconhecimento, que é tão grande e tão abrangente. Aqueles que querem percorrer, trilhar esse caminho maravilhoso que é a psicanálise, pode cada vez mais se conhecerem e podem pensar de uma forma maior e mais abrangente sobre o consumo que fazem, se ele é consciente ou não, como eu me porto consumindo. Muitas vezes a gente chega a um caminho de menos, que é o caminho que hoje vem sendo falado, vem sendo discutido, né? Um conceito que é o minimalismo. Se consumir de forma mais equilibrada, mais consciente, mais planejada, não é o consumo pelo consumo, mas o consumo de uma forma mais inteligente, fazendo com que se consuma produtos que de fato serão utilizados e com mais parcimônia, de uma forma melhor. Vou fazer o consumo por esses produtos, vou utilizá-los durante um tempo, vou conseguir compor estratégias ali nesse modo de consumo. Por exemplo, hoje, até no consumo de roupas, muitas pessoas que são voltadas aí para esse mercado, que entendem desse mercado, falam do consumo consciente, em comprar peças e mesclá-las de uma forma inteligente, compondo looks de uma forma inteligente. Então, pensar em estratégias na hora da compra. Eu tenho peças, diversas, na verdade, algumas peças de determinados moldes, por exemplo,
2 calças, tantos blazers, tantas camisas, 2 saias, por exemplo, uma quantidade limitada de peças, e a intenção é compor looks para ter um consumo mais assertivo, menor e de maior qualidade. Então fica aí mais uma pergunta: como é que nós consumimos? Com qualidade, de forma inteligente, de forma mais minimalista, ou é o consumo pelo consumo? Onde cada vez mais eu me reúno, me cerco de produtos para mostrar quem eu sou, o status que eu tenho, o poder de compra que eu possuo. E como as redes sociais, as mídias, enfim, tudo que é plantado nas pessoas é consuma, né, uma ode ao consumo. Muitas pessoas podem fazer coisas inimagináveis para consumir, para ter diversos produtos, ou para ter aquele produto de desejo, de status. Então, de fato, é algo para a gente pensar. E claro, se a gente pensa no consumo de toda essa parte, que dirá o consumo dos nossos bens naturais.